Boa tarde para vocês. Então, estamos dando início a mais um novo encontro, uma nova palestra dos alunos da Uninove. Então, essas palestras não são exclusivas para os alunos do PRIUni, são abertas para todos os alunos. Nós estamos selecionando palestrantes de excelência com temas extremamente atuais. Além de muito conhecimento, você receberá também horas complementares para os alunos de graduação. Uma pergunta muito comum que aparece: como vocês sabem que eu assisti minha palestra? O nosso TI, ele consegue identificar todos os alunos que logaram a palestra a partir de agora, até o final. Esses alunos terão as suas horas lançadas em até 5 dias, tá bom? Então, todo mundo que está logando aqui hoje, o link da palestra, terá suas horas lançadas. Durante a palestra, vocês podem fazer pergunta para o meu WhatsApp que está aqui no G6, tá bom? Mas não mandem nada de mensagem de áudio, só a mensagem escrita, se vocês quiserem também fazer perguntas. As perguntas, se preferência, vocês colocarem o nome, o primeiro nome e o curso que vocês realizam. Uma informação importante: a palestra prevista agora para quinta-feira da doutora Flávia, devido ao feriado que acabou de ser decretado, nós mudamos essa palestra para sexta-feira. Então, todos os alunos que queiram assistir a palestra da doutora Flávia, que vai falar sobre a pandemia e a população idosa, foi transferida de quinta para sexta. A palestra de sábado está mantida no mesmo horário, às 10 horas, que nós vamos tratar sobre privacidade hackeada. Então, hoje eu tenho muita alegria de ter presente o professor Cristiano. Ele é diretor do curso de medicina aqui da Uninove, tem uma relação grande com todos os campos do interior, é uma pessoa extremamente humana, extremamente engajado, ele é pediatra, oncologista, mas, acima de tudo, é um ser humano especial. Então, hoje a gente vai ter aqui a presença do professor Cristiano. Fique à vontade. Muito obrigada, viu, Cris? Obrigado, Vivi. Carinhosamente, desculpa. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês, todos os nossos alunos da Uninove, em especial nossos alunos do PRIUni. E o tema que a Viviane me incumbiu aí de falar hoje com vocês é sobre a gestão em saúde em tempos de pandemia. Até me surpreendeu o número de alunos inscritos, porque realmente acredito que está chamando muito a atenção, tanto pela pandemia em si, mas também por toda essa questão que a gente tem visto de algumas dificuldades, alguns desafios e algumas experiências que a gente tem tido no campo da saúde e como isso impacta na vida de todo mundo. Exatamente. Né? Se a gente pensar bem, é um vírus, um RNA vírus, não é nem um DNA, um RNA que parou o mundo, né? Então isso traz a gente para a reflexão do que é realmente importante na vida de cada um. Então acho que indiretamente essa pandemia nos fez repensar um monte de coisa nas nossas vidas. Mas a gente veio aqui para falar de gestão em saúde, é o que nós vamos fazer. Então, muito obrigado pelo convite. Bem, esse é um tema novo e aqui, no caso, um mapa do Johns Hopkins, um hospital importante no mundo todo. Esse dado é de ontem, às 8h32 da noite, às 20 horas e 32 minutos. Então, nós tínhamos, no mundo todo, 4.795.000 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus confirmadas no mundo todo, né? Os Estados Unidos com 1,5 milhão de casos, 1.506.000, a Rússia com 290.000 casos confirmados e o Brasil com 254.000 casos confirmados. Se nós percebermos que não há, por exemplo, uma relação específica com o número de habitantes, com a população em si, né? O Brasil não é, por exemplo, o terceiro país mais populoso do mundo. Então vocês veem que não está aqui nem a China, nem a Índia, né? Mas a gente vê que houve um grande número e ontem nós passamos o Reino Unido chegando a 254.000 casos. Em relação a mortes, nós já tivemos 318.000 óbitos, infelizmente, no mundo todo, sendo 90.000 nos Estados Unidos, 34.800 no Reino Unido e 32.000 óbitos na Itália. Então isso leva a gente a pensar, de fato,
o grau de intensidade que esse vírus se propagou no mundo todo, mas também que a letalidade dele, embora no começo dessa pandemia se pensava que seria até algo menor do que ela tem sido, de fato tem havido, né, um número grande de pacientes que vão a óbito, e isso nos leva a refletir sobre vários aspectos. No nosso país, então, aqui já é atualizado ontem às 19h40, nós já tivemos 254 mil casos confirmados. Esses dados são do coronavírus, um painel do próprio Ministério que tem, da Saúde, um painel geral onde 254 mil casos foram confirmados, com registro de casos novos confirmados no dia de ontem de 13.140. Nós já tivemos mais de 100 mil pacientes curados, recuperados. Em acompanhamento, 136 mil e... vou acertar aqui. E com uma incidência de 121 para cada 100 mil habitantes. Então, com óbitos confirmados no Brasil, 16.700 casos, com registros de óbitos nas últimas 24 horas, que foi no dia de ontem, 674 casos, com uma letalidade de 6,6 e uma mortalidade de 8 para cada 100 mil. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Quando a gente começou essa época, a questão da pandemia em si, se esperava uma letalidade para o surto do coronavírus, para a pandemia do coronavírus, cerca de 2%. Então você vê que ela hoje no nosso país, com dados de ontem, de 6,6%. Ela é 3 vezes maior do que do que ela foi prevista no começo, quando lá na China iniciou a sua incidência. No nosso país, nós temos, sobretudo, na região sudeste, né, onde nós temos 101 mil casos diagnosticados, seguido da região nordeste e depois da região norte. O nordeste do Brasil com 86 mil casos detectados e a região norte com 47.319 casos confirmados. Com uma relação de incidência, e aqui isso se inverte um pouco. Então você tem na região, o que é a relação de incidência? É o número de casos para cada 100 mil pessoas, né? Então quando você vai na região norte, que é em números absolutos o terceiro lugar no nosso país, você vem em relação à incidência, passa a ser o primeiro, com 256 casos para cada 100 mil habitantes. A região nordeste vem em segundo, com 150 casos para cada 100 mil habitantes, depois a região sudeste com 115 casos para cada 100 mil habitantes. E quando você vai para o coeficiente, para o indicador de saúde, que se chama mortalidade para cada 100 mil habitantes, você vê que na região norte o índice da mortalidade está em torno de 17 óbitos para cada 100 mil habitantes. Na região sudeste, 9,2 e na região nordeste, 8,7 para cada 100 mil habitantes. Então você veja só a importância que se tem de se conhecer a evolução desse quadro, de se conhecer melhor essa doença, de se promover mais estudos para que possamos entender de fato como agir, de fato como melhor atuar para poder minimizar os danos e os agravos à saúde que esse vírus, infelizmente, tem levado em todo o mundo. Não há outra forma de conhecimento, não há outra forma de você conseguir sucesso no tratamento que não seja à luz da ciência e da razão. Então é baseado nisso que a gente entende também. Quando você tem aqui uma distribuição no mapa, casos de Covid-19 por estado, por notificação, né, nos estados. Então você vê que há realmente Rio e São Paulo, os estados do Nordeste, sobretudo Pernambuco, Ceará e o Maranhão, e aqui o estado do Pará e o estado do Amazonas, né? Então você percebe que é realmente o que a gente tem ouvido falar, e aqui por município, uma distribuição por município. Inicialmente pensou-se, porque como esse vírus ele prefere mais ambientes secos
e frios, pensou-se que, por exemplo, em estados como o da região norte, que é muito úmido e quente, não teria tanta incidência como estamos tendo. Então, já foi mais uma coisa que se descobriu durante essa pandemia aqui no Brasil. Então, essa distribuição é muito interessante de se ver. E aqui os óbitos, o gráfico que traz os óbitos acumulados de Covid-19 por data de notificação. Então, você tem o número de óbitos ao longo dos dias e aqui por semana de notificação. O que é isso? É a primeira semana quando você teve o primeiro caso, aí vem primeira, segunda, terceira, e aí você vem fazendo essa notificação semana por semana. E aqui uma forma diária. Tanto em um gráfico quanto o outro, você tem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Pernambuco, Pará e Maranhão, né, nessa incidência e nessa ordem por esses gráficos. Como eu disse, todos esses dados, eles são públicos, eles estão nesse site coronavírus.org.br, aonde vocês conseguem acessar. Aqui óbitos por Covid, por estado de notificação. Então, os estados que notificaram os óbitos como Covid, então a distribuição no nosso país é essa, acima de 100 mil, essa cor mais escura, depois à medida que ela vai ficando mais clara, então ele vai de 500 a 1.000, 200 a 500, 50 a 200, 20 a 50, 10 a 20, 0 a 10. E aqui essa distribuição por município de notificação também. Então ela meio que acompanha o que é feito. A gente sabe que no nosso país existe alguns estudiosos, epidemiologistas, que eles estimam que para cada um caso detectado, você tem 7 que não foram notificados. Então, a subnotificação é um problema no nosso país, e aí eu ressalto aqui, como um dos profissionais de saúde, isso não é um problema apenas no caso do Covid. No nosso país, infelizmente, carecemos de mais suporte, de mais apoio, sobretudo na saúde pública, de apoio aos epidemiologistas, ao pessoal da saúde coletiva, que realmente consegue levantar e traçar todos esses panoramas que quando na hora de enfrentar uma questão como essa, fica muito mais fácil ou menos difícil de poder entender essas doenças. E o que a gente aprendeu com as experiências da China e da Europa? Afinal, esse vírus ele entrou no nosso país através do aeroporto, ele veio da China para cá, veio da Europa para cá, né? Nós sabemos disso, ao contrário de algumas outras doenças, né? Ele entrou por uma, digamos assim, veio nessa questão migratória, onde você tinha pessoas que viajavam mais, pessoas que tinham mais viagem de negócio, turismo e etc. Então essas pessoas acabaram que foram contaminadas, né? Foram infectadas fora e aí trouxeram para o nosso país. A suspensão das atividades econômicas e o isolamento social são a melhor maneira de achatar a curva, evitar um grande número de mortes, evitar um colapso nas redes públicas e privadas de saúde. Então isso não é uma coisa que o Brasil inventou, isso não é uma coisa que A, B ou C inventou. Isso aí o mundo todo e a experiência da China e da Europa nos mostram isso. Que hoje, em que pese não temos vacina, em que pese ainda não temos uma medicação específica para o tratamento. Na medicina a gente costuma dizer, quando você tem várias formas de tratar a mesma coisa é porque não se tem a certeza e a garantia desse tratamento de fato. Então, baseado nisso, a gente sabe que hoje o isolamento social e a suspensão das atividades econômicas, em que pese tudo isso pode representar no sistema de economia de um país, que sabemos disso, mas pensando em salvar vidas, isso é a melhor forma para você conseguir achatar a curva, evitar um maior número de mortes e assim também evitar um colapso nas redes públicas com taxa de ocupação tanto de leito de UTI quanto de suporte de atendimento, em pronto atendimento, em gripários, em UTIs, desses pacientes que chegam nos serviços públicos e privados de saúde. Então,
E do ponto de vista econômico, o que os países fizeram, os países que já passaram por isso, fizeram no sentido de poder melhorar e poder dar um suporte maior a essas pessoas, aos seus cidadãos e cidadãs. Então, por exemplo, a China, que foi o primeiro foco da pandemia, ela reduziu as taxas de empréstimo de um ano para 4,05%. Então, ela reduziu drasticamente a taxa de juros nos empréstimos feitos naquele país. 500 bilhões de yuans, que é a moeda chinesa, para financiamento de empresas de pequeno e médio porte. Trilhões de yuans devem ser liberados em estímulo fiscal. E uma infraestrutura com aporte da monta de 394 bilhões de yuans. Então isso foi o que a China, o país da China fez para dar esse suporte às empresas e à economia daquele país. Já os Estados Unidos, foi muito ventilado nas mídias, fez um pacote com estímulo de cerca de 2 trilhões de dólares aprovados lá pelo Congresso, sendo que 500 bilhões para o auxílio a indústrias afetadas e o pagamento direto até 3 mil dólares a milhões de famílias. O Canadá também, ele chegou a fazer cerca de 2.500 dólares para cada família afetada, que não tinha condição de se manter. A União Europeia fez um investimento anticrise que chega na casa de 1,1 trilhão de euros. 120 bilhões foram adicionados na compra de ativos e 750 bilhões também foram flexibilizados. Então, o mundo todo entendeu que tinha que fazer um isolamento, tinha que fazer essa precaução, mas que também tinha que dar um suporte para que a economia, para que os sistemas de saúde, para que os sistemas dos países do mundo todo não parassem. Então, isso são formas que governos têm que estudar e que governos podem estudar, né? Então, isso também nós tivemos na Espanha, que além do pacote da Comunidade Europeia, anunciou um pacote interno de 200 bilhões de euros. Metade das ações para garantias de crédito a pequenas e médias empresas e metade para empréstimos, auxílios a pessoas com vulnerabilidade social. Então vejam que são ferramentas que países do mundo todo usaram para que isso pudesse enfrentar juntos, não apenas, né, na forma de fazer o isolamento, mas também com outros suportes que a gente sabe para as pessoas se manterem vivas. Então, a Alemanha apresentou um pacote interno também de 750 bilhões de euros. Desses 100 bilhões para um fundo de estabilidade econômica, que permitia ao governo ter participação direta nas empresas. 100 bilhões em créditos a bancos públicos para empréstimo a pequenas e médias empresas em dificuldades. E 400 bilhões de euros oferecidos a um fundo de estabilidade para garantir empréstimos de dívidas de empresa e pessoas que tinham alguma inadimplência. Então você vê que são mecanismos que os ministérios da Fazenda e de Economia do mundo todo fizeram ao longo do enfrentamento dessa pandemia. No nosso Brasil, infelizmente, a burocracia emperra por demais a tomada de medidas e a sua agilidade. Em que pese isso, aqui as taxas de juros caíram para 3,75%. O Banco Central também estruturou um programa de 1,2 trilhão de reais para liquidez e 150 bilhões de estímulos fiscais para auxiliar em especial autônomos e trabalhadores informais, além do programa de auxílio emergencial de R$ 600 reais por pessoa e para as mulheres, que são as que mantêm, né, a família, elas até R$ 1.200 reais. Houve uma diferença, assim, por exemplo, aqui no nosso país, em que pese em algumas cidades levou de 2 a 3 semanas para você montar o sistema, para você montar o aplicativo e para você até chegar de fato, começar a chegar de fato esse dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos até hoje tem estados que não conseguiu fazer isso ainda. Então isso foi uma coisa boa que foi feito, mas que pode ser feito mais, com certeza. E nesses bilhões contra o coronavírus? No nosso país, 700 bilhões é o valor médio que o governo dispôs até agora para combater o Covid-19.
Covid-19. E quais são as áreas de socorro que esse dinheiro foi? Saúde, estados e municípios, trabalhador e empresas de todo porte. Sendo que, ou com receita adiada 204 bilhões, dinheiro novo, que era crédito novo, 181 bilhões, 174 de crédito e outras formas de valores, 141 bilhões. 30% disso corresponde a medidas que postergaram a arrecadação, que, como a suspensão de repasse ao BNDES e também o pagamento de 3 meses do FGTS pelas empresas. Então as empresas elas podem postergar o pagamento, por exemplo, do fundo de garantia até por 3 meses, no caso desse programa, para poder, nesse momento de enfrentamento ao Covid-19. 27% é dinheiro novo, então aberto via crédito extraordinário para quê? Para fazer um socorro, sobretudo ao SUS, então aos hospitais públicos, às santas casas, pagamentos de auxílio aos trabalhadores e cobertura de medidas trabalhistas. 26%, liberação de crédito para garantir o quê? A continuidade das empresas, financiar folhas de pagamento, que é um peso grande para todas essas empresas também, e também auxiliar santas casas e socorrer o setor da construção civil. E 17% são outras fontes de recursos, que entram valores não arrecadados de impostos ou antecipação de pagamentos, como o 13º do INSS. Então são formas que governos lançam para poder, dentro de sua gestão, melhorar não só o sistema de saúde, mas a vida do trabalhador e das pessoas de uma forma geral. E aqui é que bom que se diga que esse esforço nunca é de uma pessoa só, esse esforço tem que ser coletivo entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário. Então, não há salvador de pátria, não há uma pessoa sozinha que ela consiga fazer isso. Então, precisa de ter diálogo, precisa ter conversa, e isso sempre foi uma marca do nosso país e não podemos perder isso. Mapas de insumos estratégicos, isso aqui também do próprio Ministério. Então, para a gente ver, até ontem, no caso do teste rápido aqui, por exemplo, até dia 11 de maio, foram 5.350.000 testes rápidos disponibilizados no sistema de saúde brasileiro. O teste do RT-PCR, o RT-PCR, que é aquele do SUAB, tipo que o pessoal fala, o do cotonetezinho, exato, é esse. Cerca de 3.080.000 testes já foram disponibilizados, né? O Tamiflu, que foi uma das propostas terapêuticas que não é ainda algo que está mundialmente aceito, não é a primeira opção no tratamento, e em alguns trabalhos já até falou que não teve eficácia. Ou cerca de 8.488.000 doses. A cloroquina, ou hidroxicloroquina, 2.932.000 doses. Sapatilhas, que é o Propé, o pessoal que é da área de saúde chama de Propé e touca, 13.900.048 sapatilhas e toucas. Álcool em gel, que naquele primeiro momento houve uma falta no sistema como um todo. 537.600 litros de álcool em gel já foram disponibilizados para a população. Óculos e protetor facial para as equipes de saúde, as equipes que estão no combate, que estão no fronte do atendimento. 207.000 unidades. Luvas, 35.570.000 luvas já foram distribuídas. Teste rápido, eu já falei, aventais descartáveis. Cerca de 2 milhões, 1.999.000. A máscara que a gente chama N95, ou que algumas pessoas chamam a bico de pato, né? Então foram 2,5 milhões dessas máscaras já foram disponibilizadas. E as máscaras cirúrgicas, aquela mais simples, cerca de 28.105.000 máscaras. Para terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que o mundo todo, nesse momento da pandemia, consome 89 milhões de máscaras em um mês. Então, durante esse período, desde fevereiro para cá, nós já, aqui no nosso país, já foram 28.100.000 máscaras. Então aqui, uma distribuição, ok, desses 537.000 litros de álcool em gel, aonde eles foram parar? Então aqui é uma distribuição de onde foi feito essa logística, né, da distribuição do álcool em gel no nosso país. Então você vê essa parte mais escura,
de 10 mil a 30 mil litros foram distribuídos aqui nessa região. O que então vem depois mais escuro, depois o segundo mais escuro e depois essa parte mais clara, o estado do Tocantins. Então aqui no caso dos testes rápidos, aonde foram distribuídos, o teste rápido, isso é importante que se diga, ele é um teste, tem a sua sensibilidade e especificidade, mas ideal para pesquisa e para screening de grandes massas populacionais, né? Então por isso que é feito, você percebe que o teste rápido ele está aqui, ó, quase que no país todo, e seria bom que estivesse também. O Brasil, então você tem de teste rápido 5.357.000. Aqui o PCR 3.081.000. Para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde, ele pretende até dezembro chegar em 46 milhões de testes. Ou seja, não estamos nem ainda em 10%, passamos um pouco de 10% do que a gente tem de meta. Estamos chegando aí no pico dessa pandemia. Então já tem muita gente para testar. A máscara N95, 2,5 milhões, essa é a distribuição dela ao longo aí do nosso país. Então, sobretudo região sul, sudeste, nordeste um pouco e a região norte, estado de Belém e estado do Pará e estado do Amazonas. As máscaras cirúrgicas também, então você vê aqui há uma grande concentração na região sul, sudeste e um pouco da nordeste e muito ainda aquém na região norte e centro-oeste. Então a máscara cirúrgica é algo que é importante que usem, sobretudo os profissionais de saúde, e você tem um país que sofre uma grande dificuldade para o enfrentamento, sobretudo no estado do Amazonas e no estado do Pará. Né? Então nós vimos isso, a dificuldade que tem sido. Então, por exemplo, aqui seriam dois estados, o estado do Maranhão também e do Ceará. O Ceará ainda está mais escuro, mas o Maranhão, Pará e Amazonas têm uma necessidade grande porque estão com grande enfrentamento local. Aqui foi uma distribuição que o Ministério da Saúde fez dos respiradores, que é aquele ventilador mecânico, uma assistência ventilatória mecânica que você tem para você poder fazer. Então foram 861 comprados que chegaram e que já foram distribuídos ao longo do nosso país. Então você vê 3 estados que receberam uma maior quantidade: o Amazonas, o Pará e o Rio de Janeiro. Né? Então são esses 3 estados que o governo federal de imediato já fez uma distribuição. Porém, ainda temos uma grande carência, uma grande necessidade. Se você pegar esses 861 e você dividir por 27 estados, vai dar uma média de 32, 30 e poucos para cada estado. É muito pouco se você pensar no número de pessoas que vão precisar de uma assistência ventilatória mecânica, precisar de uma UTI para poder ficar aí durante o suporte ventilatório a esse paciente, né? E geralmente isso leva de 14 a 21 dias. Então você veja como ainda um número ainda aquém da nossa demanda. Leitos de UTI adulto. Então você vê que no nosso país temos cerca de 34 mil leitos adultos, sendo que leitos na rede privada, 15.754 leitos. E leitos na rede SUS, 18.564. É um pouquinho, 54%, 55% a mais de leito SUS. Mas qual é a diferença e qual é o grande impacto disso aqui? O SUS, ele atende 154 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso representa 3/4 da população. Então você tem 18.500 leitos para 3/4 da população e 15.700 leitos para 1/4 da população, que em torno dos 50 milhões que tem um plano ou um seguro saúde, né, um convênio de saúde. Então, por isso também levou o governo a ter que o quê? Fazer alocação de leitos na rede privada para que esses usuários, para que esses pacientes possam também ser atendidos. Pacientes que necessitem de um leito de UTI. Então, por isso, várias prefeituras e governos de estado já fizeram decretos falando do uso
do leito que não é do SUS, do leito da rede privada, para poder fazer assistência à população de uma forma geral. Leitos locados, está aqui, ó, 530 leitos locados, isso até o dia 6 de maio é o último dado que a gente tem da SAIS, então isso é a distribuição desses leitos locados, ainda tem muita coisa para poder acontecer, para poder dar uma melhor resposta para a população. E aqui nós passamos agora para uma outra fase, que é profissionais de saúde no combate. Então é a gente entender esse pessoal que está lá na linha de frente, na recepção, na ambulância, na limpeza, dentro da UTI, na enfermagem, na fisioterapia, assistente social, o médico, o psicólogo, enfim, toda essa gama, o nutricionista, que compõe toda essa gama que é o profissional de saúde, né? Então você entende, por exemplo, o governo federal ele lançou o programa Brasil Conta Comigo e já teve uma adesão de 3.300 médicos que se apresentaram em 1.218 municípios e distritos de saúde indígena. Então isso é um número considerado de profissionais que já foram para essas áreas onde tinha demanda de profissional de saúde. E dos profissionais, só que tem uma coisa, eles também adoecem. Isso leva o quê? Um turnover, né? Uma troca da equipe. Então, há uma necessidade de você ter essa substituição ou por questão mesmo de saúde, do ponto de vista de infecção pelo próprio coronavírus, ou por outra situação. Então, hoje no nosso país, nós temos, no último dado que foi publicado, cerca de 200 mil profissionais de saúde com suspeita da infecção pelo Covid. Desses, 31.790 foram confirmados, 114 mil em investigação aguardando o resultado de exame e 53 mil haviam sido descartados. E qual é a população dos profissionais que mais tem se infectado? O técnico ou auxiliar de enfermagem, com 34% de todos os casos confirmados são profissionais da área de técnico ou auxiliar de enfermagem. Depois os enfermeiros com 16,9%, quase 17%, médicos 13,3% e recepcionistas 19,9%. E aí é muito importante o quê? A educação permanente, a educação continuada dentro das escolas, dentro de universidades, como a própria Uninove ela já faz, e ela até foi convidada e ela promoveu vídeos institucionais que foram cedidos ao Ministério para poder ajudar na capacitação das equipes de saúde de todo o nosso Brasil. Então isso foi uma coisa muito importante, que nos dá muito orgulho de fazer parte da família Uninove, quando você vê que o nosso trabalho também pode ajudar muitos colegas que estão aí no fronte do enfrentamento à pandemia do Covid. Lembrando que todo esse material foi disponibilizado de forma gratuita, não onerosa, ao Ministério da Saúde. E já está no site publicado e é de livre acesso também. Então, a falta de médicos e especialistas, isso é um outro problema, que não é você só ter o profissional, mas você capacitá-lo e ele ser especializado para poder atender aquilo. Por exemplo, médicos intensivistas, nós temos com títulos de especialista no Brasil 4.512 profissionais. Então você tem pelo Ministério cerca de 30 mil leitos de UTI adulto. Porém a gente tem que pensar que se você fizer uma conta aqui, se fizer a divisão disso por isso, dá em torno de 6 leitos para cada profissional. Ah, mas então a média é cerca de 10. Só que não é bem assim. Por quê? Você tem um plantão diurno, noturno, par e ímpar. Então você tem que fazer essa divisão. Então isso que era 6, isso cai para 1,5. Né? Quer dizer, isso aumenta, vai para 24, é o contrário a conta, né? Porque você tem que dividir isso pelo número de leitos. Então, o que mostra a necessidade de você ter uma especialização, de você promover mais cursos lato sensu e também cursos de pós-graduação para que os profissionais se habilitem e possam atender situações como essa. Então você tem que considerar as folgas da escala de trabalho e também o adoecimento durante a pandemia, com um afastamento médio de 21 dias. E esse afastamento pressupõe o quê? Reposição de equipe, porque o paciente não pode ficar sozinho sem ninguém.
né? E você tem que tratar essa família, esse profissional, se ele não tiver com apoio, com seguridade social, se ele não puder ser afastado pelo INSS, ele vai perder o quê? Renda também. E ele, como é que ele vai manter a família dele? Então, são vários fatores que tem que pensar e tem que dar o suporte, e talvez seja um momento que aí os profissionais de saúde tenham que entender, se unir e entender que nós somos parte do mesmo time, que é o time da saúde, o time de defesa de uma saúde integral, de uma saúde universal, que é o que o nosso país precisa. Além da maior exposição, eles estão sujeitos também o quê? Ao maior estresse emocional. Então isso também favorece com que o nosso profissional de saúde adoeça mais. Então não é só o risco de ser infectado do ponto de vista do vírus, mas também dele sofrer esse estresse emocional que pode prejudicar o seu desenvolvimento, o seu desempenho no trabalho. Universidades, conselhos regionais e sindicatos têm dado um atendimento psicológico, têm feito uma cobrança de equipamento de proteção individual, os EPIs, e a garantia de direitos trabalhistas aos profissionais de saúde. Aqui na Uninove nós temos o trabalho eficiente, muito bom do NASMU, que é o Núcleo de Apoio em Saúde Mental para o Universitário. Isso tem sido muito importante nesse momento que nós vivemos desse isolamento. Então, também uma grande ação que a universidade fez. Então, você tem que ter proteção social, uma visão de trabalho coletivo para garantia também de uma estrutura mínima de trabalho. Então, isso tudo fortalece o sistema, isso tudo fortalece o serviço de saúde, leva a um melhor desempenho, melhor resultado, melhores taxas de cura dos nossos pacientes. Então, tudo isso é uma engrenagem, onde todos somos juntos para poder ter acesso a um melhor trabalho. Então, eu deixo aqui, talvez, o que eu vejo de grande legado dessa... Eita, voltei aqui. Do dia de hoje, que é o quê? O SUS, né? Todo mundo fala no SUS, mas o que é realmente esse legado do SUS? O SUS é isso, é integralidade, ele é universalidade, né? Ele é um sistema de referência e contra-referência que precisa ser muito bem colocado, muito bem posto, para que a gente não tenha que ter uma pandemia para valorizar, que a gente não tenha que ter um agravo onde o mundo todo passou por ele para você poder sentir que você precisa de ter o SUS, né? Quando você está numa estrada e você vê um acidente de trânsito e uma ambulância do SAMU parada, aquilo é SUS. Quando você importa qualquer produto que venha, que tem lá, quando chega o pacote inspecionado pela Anvisa, aquilo é SUS. Então, nós temos que entender que ele permeia a nossa vida em vários aspectos. E não haveria como ele não ser o principal ator, sobretudo nesse momento de enfrentamento de pandemia. Então, tem um recado que eu queria deixar a defesa da ciência, a defesa da vida, mas sobretudo a defesa do SUS. Então, nós vimos o primeiro-ministro do Reino Unido, quando ele foi um dos pacientes lá da Inglaterra, né? E quando ele saiu, lá tem o NHS, que é equivalente ao nosso SUS aqui. Ele falou, eu tinha ideia da importância do NHS, mas eu hoje falo que eu tenho certeza da importância do NHS, porque isso mudou a vida dele, né? Infelizmente, aqui não é ainda tão forte esse apoio, embora as entidades de classe, os profissionais de saúde defendem e atuam firmemente em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, tem duas coisas que eu poderia finalizar hoje para poder dar uma tranquilidade e para poder dar o meu recado aqui. Seria, a primeira coisa, defenda o SUS. E a segunda fique em casa. Por enquanto, essa é a grande demanda que nós, profissionais de saúde, temos para todos vocês. A gente sabe que estamos diante de um grande agravo de saúde, que pessoas estão morrendo,
que infelizmente são pessoas que talvez, por ter um agravo de saúde, foram a óbito, mas talvez também algumas delas por falta de acesso a um sistema que oferecesse de fato condição de tratamento para aquela pessoa. Então, isso tudo a gente tem que refletir e tenho certeza que será um grande aprendizado para todos nós olhar depois dessa série histórica, olhar no retrovisor, estudar melhor o que foi essa pandemia, o que tem sido essa pandemia e do Covid-19, do novo coronavírus. É isso, obrigado a todos vocês. Aproveitando para dizer, a gente está com mais de 3.200 alunos aqui participando ao vivo nesse momento. Que legal. Para todos vocês, viu? Obrigado. Tem a pergunta da Kátia Simone, ela é do curso de Pedagogia. Correto. Ela pensei que quando contraído uma vez a Covid, a pessoa ficaria imunizada. Procede essa informação? Na verdade, a gente chama de imunidade permanente, né? Então, assim, também se pensou que era isso que acontece e que aconteceria com todas as pessoas. Mas hoje já tem estudos, sobretudo na China e na Coreia do Sul, pessoas que foram reinfectadas. Então ainda é motivo de estudo, não se tem ainda clareza do porquê que isso acontece, mas de fato tem casos já descritos no mundo, cientificamente descritos, não é de opinião, eu acho. Na minha experiência clínica, não. O que é ciência é que nós já temos casos de fato que houve uma reinfecção, houve uma recidiva desse quadro, que a gente chama o retorno, né? Então pode ser que a pessoa fez o exame, deu que ela tinha o IgG, que é o anticorpo permanente positivo, depois ela repetiu e voltou a dar o IgM, que é aquele de fase aguda da doença. Né? Então isso realmente aconteceu, a Kátia tem razão. Não é o mais comum, não é o que ocorre na inúmera maioria das vezes, mas sim alguns casos foram descritos no mundo. Professor, o aluno Rafael, do Serviço Social, pergunta que na sua fala, o senhor citou algumas vezes no fronte, linha de frente, o senhor considera que de fato estamos enfrentando uma guerra? Sem dúvida, Rafael. Obrigado pela pergunta. Eu também... a gente fica muito assim... Quando eu ouvi fronte a primeira vez, me lembrou, não vivi, óbvio, mas estudei um pouco isso, a história da Segunda Guerra, né? E realmente a gente está frente, talvez, que eu já até falei em algumas vezes, a Terceira Guerra, a guerra biológica. Porém, eu acredito que nós temos diante de um inimigo que é invisível, de pessoas que, infelizmente, às vezes estão céticas, pessoas em funções importantes, e que às vezes não acreditam, mas eu não tenho dúvida que não basta dizer pelos números oficiais que nós temos, lembrar que eu falei que para cada caso notificado temos em média 7 que não foram sequer diagnosticados. Isso é uma guerra invisível e nós ainda carecemos de armas para poder atuar de uma forma mais, pelo menos igual, né? Hoje a gente está numa situação ainda em desvantagem, digamos assim, nesse enfrentamento. Tem uma outra aluna aqui, que é a Ingrid, ela é do curso de Pedagogia. Os alunos de Pedagogia têm participado de uma forma bem expressiva. Parabéns à educação aqui. Gostaria de saber se procede a informação. O vírus chegou aqui no Brasil no mês, em qual mês? Porque teve o Carnaval, essa é a grande questão. Boa pergunta, Ingrid. Realmente, assim, o primeiro caso diagnosticado foi realmente em fevereiro, mas você tem isso de um senhor que veio da região da China, mas já tem alguns relatos, estudos indicando que durante a época do Carnaval o vírus já estava presente aqui. O que não dá para a gente afirmar com certeza foi em Olinda, foi no Parque do Ibirapuera, ou foi em Salvador, ou foi em Parintins. Não dá para a gente saber isso, mas realmente temos sim alguns indicadores, alguns indícios que na época do Carnaval o vírus já estava circulando no nosso país. O aluno Robson, do curso de Ciências Contábeis, ele queria saber de você, do professor, se há esperança na cura total do Covid-19. Eu sou oncologista pediátrico e a gente tem lá a ABRALE, Associação Brasileira, né, de Pacientes com Leucemia, que fala assim, onde houver 1% de chance,
100% de trabalho. Então, sim, há essa possibilidade. Vacinas estão sendo estudadas e desenvolvidas. Por enquanto, ainda não se tem algo, como eu disse, quando você tem várias formas de tratar a mesma coisa, é porque você não tem a forma ainda adequada, que é o padrão ouro que a gente chama no tratamento. Então, ainda carece de mais estudos. Acredito que em 1, 2 anos devamos ter aí alguma vacina específica para tratar o coronavírus. Lembrando que esse não é o único tipo, né? Então, você tem vários subtipos de coronavírus que trazem outras infecções e outras doenças também. Então, agora a gente está no SARS-CoV, mas já teve o SARS, teve do H1N1, que é um outro tipo de infecção. Então você teve o MERS também, que é lá do Oriente Médio. Então você tem outras características que podem levar a esse quadro. Então, assim, isso é só um subtipo. Então seria uma vacina para um subtipo. Tá certo? A aluna Rúbia, também do curso de Pedagogia, pergunta: quais são os ambientes mais propícios e favoráveis para a contaminação do Covid-19, se existe? Qual o nome? Bruna? Rúbia. Rúbia, sim. Sobretudo ambientes onde você tem aglomeração, né? Onde você tem baixa condição sanitária, baixa condição de higiene. Então isso tudo favorece o quê? Ele é um vírus que é muito transmissível. Então o grau de transmissibilidade desse vírus é muito alto. E isso leva a você, aonde você tem. Por isso, não vai em estádio, não vai em cinema, fecha shopping. Isso não é porque tem alguém do mal que quer fazer isso. Tem alguma razão para isso, e é justamente para evitar a aglomeração, evitar realmente essa transmissibilidade. Lembrando que eu falei de transmissibilidade e falei também de mortalidade aqui. A gente esperava em torno de 2%. Nosso país está 6,6% no dia de ontem. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Assustador, então, realmente, né? Essas políticas públicas que têm sido feitas por governadores, por prefeitos, e até a política do próprio governo federal, que tem sido implementada, isso tem que ser pensado, mas para o bem da população, pensando em você restringir ao máximo a transmissibilidade desse vírus. Então é isso. O Ellerson, aluno de Direito do Polo Memorial, ele pergunta, queria saber como vamos precisar agir após essa pandemia, se com os descuidos atuais da própria população, a tendência a expandir esse tempo de controle e disseminação, o isolamento. Na verdade, agora nós estamos nesse momento que a gente chama de pandemia. Então, que era uma epidemia, virou uma pandemia porque é algo no mundo todo, né? Então, por isso, o termo pan. Mas, do ponto de vista da epidemia, óbvio que isso você vai ter uma grande massa de populacional infectada, depois isso vai reduzir, que é a tal da curva, né? Então a curva vai ser decrescente e aí vai entrar no que a gente chama de endemia. Então vai ser naquela zona endêmica, ou seja, o vírus vai estar circulando, mas você vai ter o quê? Chama de imunização de rebanho, né? Você tem muita gente já com essa imunização permanente que a Cátia Simone, se não me engano, perguntou numa das primeiras perguntas. Porque você vai ter muita pessoa que já foi infectada e curada. Porque a maior parte da população, isso é bom que se diga também, é curada. A maior parte das pessoas infectadas, elas são curadas. Mas você não pode, com isso também, desconsiderar um número de cerca de 16 mil pessoas que morreram, fora as pessoas que estão em UTI por muito tempo, que vão precisar de quê? De reabilitação respiratória, reabilitação motora por muito tempo, né? Então, é a pessoa que vai ter alguma sequela dessa infecção. Então, isso também é um agravo importante de saúde. Não é apenas o óbito. É claro que o óbito é o mais fatal, o óbito é o pior de todos para qualquer família, né? Mas também as pessoas que vão ficar com algum grau de insuficiência respiratória prolongada não vai ser pequeno. Então, pessoal da fisioterapia, pessoal aí da terapia ocupacional, pessoal vai ter muito trabalho aí para frente, da enfermagem. O Francieder, de Ciência de Computação, ele gostaria de saber se as mortes que estão no quadro é somente de Covid-19 ou são todas as mortes com sintoma. Sintomas sem confirmação está no quadro apresentado? Não, ali são óbitos que foram com pacientes diagnosticados positivamente, né? Ou pelo RT-PCR,
que é aquele exame do SUAB que eu falei, ou pelo exame sorológico, seja o teste rápido ou o exame do sangue do plasma, né? Então isso aí é um dado público, é um dado do governo federal, e isso a qualquer momento você pode acessar, onde tenha internet, e ali são pessoas infectadas e óbitos de pessoas que tiveram o óbito com confirmação diagnóstica de Covid-19. Você pode ver que tem vários boletins de prefeituras que tem lá número de óbitos, tanto. Óbitos em investigação, às vezes 3, 4 vezes maior. Por quê? Porque ainda não saiu o resultado do exame. Às vezes demora de 9 a 10 dias. Então você tem realmente esse gap aí. Se for confirmado, aí passa para a estatística do Ministério da Saúde como um caso de óbito confirmado por Covid. Os que eu mostrei são apenas os confirmados por Covid. A Fabiana, do curso de farmácia, ela gostaria de saber, o senhor já falou da vacinação, mas tem uma estimativa quanto que a vida vai voltar ao normal, as pessoas poderão sair de casa, visitar seus parentes, trabalhar, porque a rotina interna está deixando ela muito desesperada e a falta de trabalho, tudo isso tem... ela está muito aflita com tudo isso. Fabiana, então assim, sem dúvida é algo que você está vivendo e que várias pessoas, colegas daqui da própria universidade, alunos e alunas, pessoas no mundo como um todo estão realmente passando por isso. A gente não tem aqui assim uma data precisa, falar dia tal do mês de agosto, setembro, julho, não é assim. Então, na verdade, a cada dia que sai cada boletim desse do Ministério, a gente vai tendo uma noção de como está isso. Então, por exemplo, eu vi que na Espanha e na Itália, essa semana teve dia que não teve nenhum óbito, que não teve nenhum caso novo diagnosticado. Ou seja, você está entrando no controle daquilo. Então isso, infelizmente, vai ser o tempo que vai dizer. Uma sugestão que eu faço a você perceba, pela fala do que a professora Viviane leu, aqui nós temos o NASMU, que é o Núcleo de Apoio aí da Saúde Mental do Universitário. Talvez seja uma boa você também entrar em contato, acho que isso é excelente, porque é um pessoal que ajuda, que dá o suporte emocional que todos nós precisamos. Não é só você, tenha certeza disso, você não está só, vai passar, mas nesse momento nós temos que nos cuidar. Sobretudo se tiver pessoas idosas em casa, se tiver pessoas que têm algum grau de comorbidade, obesidade, hipertensão, diabetes, asma, então pacientes que têm algum outro quadro mais grave, em tratamento crônico. E eu vou aproveitar então a deixa que na próxima semana, até pedido de alguns alunos, nós vamos fazer 2 palestras abordando o tema de saúde mental e atividade física tempo de pandemia. Acho que com a professora Bianca e a professora Renata, né? A Daniela? A Daniela Uga e a professora isso. Bianca Ramal. Então participem que vai ser. Sugestão, porque é show, conheço as duas, vai ser uma palestra show isso aí. A Joana, de Ciências Contábeis, ela disse que trabalha em hospital público e vejo como a situação realmente está muito difícil. Ajudaria muito se fosse agilizado o resultado dos exames. E outra pergunta que vou aproveitar mesmo dela. Doutor Cristiano, o senhor é a favor ou contra o uso do cloroquina, mesmo não tendo nenhuma comprovação científica? Vamos lá. A primeira questão em relação aos testes, ao tipo de exame. Então, dependendo de cada tipo de exame, você tem um período para que você faça a coleta, processe e libere o resultado. E às vezes você tem que fazer o quê? Uma confirmação, ou seja, uma reanálise. Você tem que rodar, que a gente chama na praia, rodar o exame novamente para poder confirmar quando ele é fracamente positivo, por exemplo. Então, isso leva um tempo, às vezes, de 4 a 9 a 10 dias. Às vezes você consegue em 48 horas, mas veja, por exemplo, o teste rápido, que é o quê? Aquela gotinha de sangue tipo que faz do pessoa com diabetes que vai testar a glicemia em farmácia. Então você consegue fazer aquilo, aí isso já é na hora, 15 minutos você tem o resultado, no máximo, né? Porém, tem uma coisa, lembra que eu falei, isso aí é para grandes massas populacionais, para o screening. Por quê? Para você poder acessar mais rapidamente um grande número de pessoas. Porém, a sensibilidade e a especificidade ela é mais baixa do que o exame do plasma.
pode ser feito no ELISA ou cromatografia. São técnicas de exame que você tem. Então, com isso, você pode levar um maior tempo ou menor tempo. Depende o quê? A fase da doença e em que momento você está fazendo a coleta. Se a pessoa foi infectada naquele dia ou se ela foi 4 dias depois, antes, né, da coleta, 10 a 14. Então, para cada um. Então, por isso que é importante ter o quê? Um atendimento pelo médico, um atendimento pelo profissional de saúde, para poder indicar qual o melhor teste que deve fazer para a sua, dentro da história clínica sua. E isso não tem jeito, é o sistema de saúde, é o profissional de saúde que vai poder lhe dizer. Porque lembrando que isso tem custo. Falar, a saúde não tem preço, mas tem custo, ela custa. Então, para o governo ele disponibilizar lá os 46 milhões de exames, ele vai pagar por isso. Então, ele tem que saber usar da melhor forma possível, tá certo? E a outra pergunta da cloroquina, eu já esperava que ela fosse acontecer. Veja, a gente como médico e a gente como profissional de saúde que lida em vários hospitais, que lida num ambiente acadêmico, numa universidade de ponta como é a Universidade 9 de Julho, nós, no meu entendimento, a gente tem que estar sempre do lado da ciência. E isso você tem que ter algo... primeiro, o entendimento é o seguinte, a ciência não é um fla-flu. A ciência não é uma disputa de A com B ou de B com A. A ciência, ela tem todo um padrão e a técnica para que ela seja feita. E até o momento, isso aí não é o Cristiano falando, não é um brasileiro falando, é o mundo falando. Os Estados Unidos não encontrou, a China não encontrou, a Europa não encontrou. Então, assim, será que só nós, realmente, que vamos achar essa cura através, vamos dar esse embasamento científico através dessa medicação? Quem sabe? Não estou falando que não pode ser, mas isso não dá para ser feito. A gente, no curso médico, a gente ouve muito assim, ouvia, né? Alguns professores falaram assim, baseado na minha experiência clínica, baseado na minha vida profissional. A experiência, a trajetória, a carreira de cada um é muito importante no ensinamento. Porém, o que dá sustentação ao que você fala é a ciência. Então você tem que ter estudos, tem que ter forma, técnicas que você faz, estudos de coorte, retrospectivo, prospectivo. O que é que você vai fazer para você poder estudar se aquilo é bom ou ruim? O que eu falo assim, no tempo que nós temos, mesmo na China em dezembro, no Brasil em fevereiro para agora, ainda é muito pouco tempo. O N, que é o número de casos, é muito pequeno para você poder categoricamente afirmar dá certo, não dá certo, dá errado, não dá errado. Então você já teve azitromicina, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, a heparina, que é um anticoagulante, esse parece que tem tido efeito, né? Mas assim, também parece, veja que eu falei, parece. Por quê? Porque ainda carece de mais estudos. Então, nesse momento, você vai, mas não pode fazer numa situação de desespero, numa situação que o paciente está grave, o paciente... Sim, você pode lançar a mão. Não é que é proibido você usar. A própria Prefeitura de São Paulo ontem soltou um decreto autorizando o seu uso na rede pública municipal também. Mas sabendo que ainda não está cientificamente comprovada a efetividade, a eficácia, a eficiência dessa medicação pro caso do Covid-19, que é a infecção pelo novo coronavírus. Lembrando que a cloroquina já é usada, um antimalárico, é usado em doenças reumatológicas, então ela tem a sua indicação. Como a azitromicina é usada, sobretudo pacientes com infecções de via aérea, então você tem esse uso desse antibiótico também. Mas ainda carecemos de mais estudos para poder falar. Aqui não estou advogando de A, de B, de C, não é isso, volto a falar, não é um fla-flu, que infelizmente essa discussão se transformou. Às vezes você tem farmacêuticos, você tem bioquímicos, médicos, profissionais, estudiosos, epidemiologistas, e você vai numa rede social, você percebe que às vezes você não precisava ter estudado nada daquilo, porque tem muita gente que não estudou aquilo e tem um conhecimento talvez que parece ali na rede social muito maior do que a própria ciência diz. Que a gente sabe que não é assim. Então, assim, a gente tem que... foi ótima a pergunta, eu realmente esperava que ela fosse acontecer e falo que hoje não é uma indicação que a gente chama padrão ouro para poder tratar
a doença Covid-19. A aluna Renata, estudante de Gestão e Serviço Jurídico, ela tem uma dúvida. Existe uma possibilidade de todos pegarem a Covid-19? Possibilidade existe, porque ela é altamente transmissível. A gente deve passar dessa fase que eu falei de pandemia para uma zona endêmica, para um período de endemia, quando você tiver entre 50% a 70% da população infectada. Isso não quer dizer, vão para a rua todo mundo. Por quê? Porque vai ter o gargalo na rede de saúde, porque vai ter o colapso da rede de saúde. Então, assim, por isso que tem toda essa questão desse isolamento social, dessa restrição de mobilidade das pessoas, que não é bom. Eu tenho certeza que nenhum político tem nenhum prazer em fazer isso, mas eu realmente concordo que ações dessa natureza tinham que ser tomadas, como foram tomadas em várias cidades do Brasil. A aluna Flávia, ela mora lá em Bauru. Ela é estudante de pedagogia também, em EAD. Ela gosta de saber como é feito o planejamento para assegurar aos profissionais da área de saúde que estão na linha da frente, para evitar tanta contaminação e risco que eles estão sofrendo aqui. Então, Flávia, né? Flávia. Flávia, um grande abraço a todos de Bauru, da grande região oeste do estado de São Paulo. Tô com saudade de todos daí. Realmente, assim, o planejamento, ele tem sido, na verdade, muito mais por cidade, por município, por prefeitura, né? Então, você tem que ter... E aí vem o sistema do SUS que eu falei. Quando você tem uma rede de saúde que ela permite te dar essa proteção social ao trabalhador, esse suporte emocional, você ter condição mínima de trabalho com o respirador, não adianta ter o respirador que funcione, uma UTI que esteja com leito acessível, né? Você ter luva, você ter máscara. Então isso são condições que você consegue fazer um planejamento. O que a gente vê, infelizmente, eu até não falei, mas vou aproveitar e falar antes que a gente encerre, que chama de controladoria também. Então isso, os órgãos de controladoria do nosso país, infelizmente, eles vão ter que atuar no momento pós-crise, pós-pandemia. Porque você tem lá uma máscara cirúrgica que custava 12 centavos, ela tem sido comprada por algumas cidades por R$ 6,50. E aqui eu não estou falando que é má fé de prefeito ou de secretário que comprou. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que realmente o mercado subiu esse preço, porque vocês viram que o próprio Ministério pagou o respirador da China, importado, e estava dentro do avião para vir. O país, os Estados Unidos, foi lá, fez outra oferta por um preço maior, cancelaram a compra, pagaram a multa do cancelamento do contrato, e nós ficamos sem o respirador. Então isso é uma outra coisa que o mundo vai ter que fazer. Vai ter que pensar se vale a pena mesmo você concentrar tudo isso, essa produção de insumos hospitalares em um único país, como foi feito no caso da China, né? Mas isso é uma questão de economia, mas o que eu acredito que precisa ser o suporte emocional e o suporte com condições de trabalho. Esse é o planejamento que todo secretário de saúde deveria fazer para, no mínimo, garantir qualidade e para garantir eficiência de sua equipe de trabalho. Infelizmente, a gente não vê isso ainda em todas as cidades. A Vitória Ortolan é aluna de pedagogia lá do campus Vila Prudente. Ela queria que o senhor desse um panorama ou uma fala se nós já estamos no pior quadro ou a pior pandemia ainda virá. Bem, nós estamos, eu acredito, ainda no momento ascendente, isso baseado, eu falo por quê? Em números, em fatos, né? Então a gente tem aí uma curva que por exemplo, de pacientes infectados, foram cerca de 14 mil pacientes, casos novos em 24 horas. 650, 630 óbitos em 24 horas. Ah, mas sábado foi 800, domingo foi 400. Por quê? Porque o sistema de notificação domingo, ele não trabalha, né? Então você tem um atraso nessa notificação. Você pode ver que hoje, provavelmente, teremos ainda um número ainda alto de notificação de pacientes, tanto de casos novos quanto de óbitos. Então, acredito que no caso da cidade de São Paulo, mais 1 a 2 semanas ainda para a gente estar aí num momento que a gente chama de ápice dessa crise. Lembrando que essa infecção está indo por capilaridade, então ela ainda não são todas as cidades, mas as cidades do interior que forem acometidas, a expectativa e a estimativa é que seja ainda com um certo delay, com certo atraso em relação, por exemplo, ao que está acontecendo agora na na grande São Paulo como um todo. Umas 2 semanas. A aluna Miriam, ela é aluna de marketing.
Ela queria saber do senhor qual a eficácia do teste do cotonete. Sim, muito bom. Então esse aí é o que a gente chama de padrão ouro. Por quê? Porque ele é a detecção do RNA. Então se tem o RNA presente, que é daquele vírus, quer dizer que você está infectado pelo Covid, pelo coronavírus. Então você tem a doença do Covid. Você pode ser assintomático ou sintomático. Então essa é a diferença, mas esse é o padrão ouro. O que acontece? Ele não é tão simples de você fazer, né? Ele não é tão barato também, né? E o resultado ainda leva um pouco mais de tempo. E já o exame do teste rápido, que é aquela gotinha de sangue, ou o exame sorológico do plasma, que também é o sangue, mas você colhe da veia, né? Você aspira e processa ele pelo elisocromatografia. Então, nesse caso, você já tem uma sensibilidade, uma especificidade para pessoas que já tiveram esse quadro agudo, que já tiveram essa infecção, né? Então isso é outra situação. O que eu quero dizer? Você pode depois ter o IgG positivo, que é o anticorpo permanente positivo, e você tem um RT-PCR, que é o do cotonete, que naquele momento não vai estar positivo. A Márcia Dias, também aluna de pedagogia, ela faz a segunda pergunta. É verdade que a maioria das pessoas estão morrendo na rede pública e não na privada? É uma doença, o Covid, ele contamina mais as pessoas de baixa renda ou não? Na verdade, essa doença ela entrou pelo aeroporto de Guarulhos, se a gente pensar, né? Porque ela veio, na verdade, foi uma das doenças que entrou na classe mais alta e depois e geralmente não é assim nas epidemias, né? A pessoa de mais baixa renda, ela pode ter uma dificuldade de acesso a condições de higiene, condições sanitárias melhores. Então isso é um fator que aumenta o quê? A transmissibilidade. Mas se você for perceber, essa doença ela tem pegado todo mundo, seja rico, pobre, não importa a raça, isso tem sido assim. Se você, tanto a chance da infecção quanto o óbito, não tem tido muita distinção em relação a isso. Claro que a pessoa de mais baixa renda, será que ela vai ter um acesso, como eu falei, são 18 mil leitos de SUS para 150 milhões de pessoas. São 15 mil leitos de SUS de rede privada para 50 milhões de pessoas. Olha a diferença disso, né? Mas você tem que pensar assim, isso do ponto de vista de assistência, mas do ponto de vista da infecção em si, é igual. Tem agora aqui uma aluna de medicina, a Camila Medeiros, pode ser que você até conheça. Quais as perspectivas para a gestão em saúde pós-pandemia? Camila Medeiros, grande aluna no campus de Osasco, né? Osasco. Uma querida. Então, assim, qual é a perspectiva? De fato, nós teremos, como eu falei, primeiro, pacientes sequelados que tiveram algum quadro de acometimento respiratório que vão precisar de essa reabilitação. Então, profissionais de fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional serão muito demandados, com certeza, né? A enfermagem, você já está vendo que é o carro-chefe, que tem sido, como tem tido até uma dificuldade de você contratar profissional de enfermagem para os hospitais de campanha, para os hospitais da rede pública e privada nesse momento. Então, isso é uma questão que é o quê? Eu acredito que o profissional de saúde ele vai ser mais valorizado no seu aspecto, não estou falando de financeiro, mas de qualidade de trabalho, acredito que sim. Acredito também assim que a economia, a partir do mês de julho, agosto, ela começa a se reaquecer, porque você vai ter a reabertura do comércio, você vai ter as pessoas começando a ter uma circulação e você vai conseguir voltar, digamos assim, a uma vida normal. Embora a gente passe, agora eu já vi muita gente falar isso também, Camila. Agora eu tô ficando mais com meu filho, agora eu tô vendo como ele faz lição. Aí eu pergunto, o que é a vida normal? Né? Então a gente também tem que ter como eu disse no começo, essa pandemia nos fez refletir vários aspectos do cotidiano de todos nós, né? Acredito que será um novo aprendizado. Nós teremos uma sociedade que eu chamo de AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia, com certeza, porque o aprendizado foi muito grande. Talvez, espero que nós fiquemos mais solidários também, né? Mais humanos, no sentido estrito da palavra. A Carita Nascimento é aluna de medicina do Campus Mauá.
também deve conhecer. A carta, com certeza. Em relação à porcentagem de profissionais de saúde contaminados, os técnicos e auxiliares de enfermagem têm a maior porcentagem de contaminação. Isso se deve ao contato direto com o paciente ou ao fato de serem o maior número de profissionais no dimensionamento das equipes de saúde? Eu acho que as duas coisas, e mais uma terceira coisa, se você for perceber. Tanto no caso do médico e do enfermeiro, o profissional de nível superior, então eu falo de quê? De capacitação. Então, talvez os nossos cursos, de uma forma geral, necessitam de promover essa capacitação de uma forma mais intensa para o profissional de nível médio e para o profissional de nível primário, né? Então, tanto no curso de auxiliar de enfermagem como no técnico de enfermagem, claro, esse profissional ele tem um contato muito próximo com o seu paciente, muito próximo. Ele é o profissional que está lá realmente às 12 horas do plantão, né? Do lado do leito. Então, ele vai ter essa maior chance. É o maior contingente de pessoas, mas aquilo ali você percebe que é proporcional, mas também é em função, por exemplo, a importância do que chama de paramentação e desparamentação. O que é isso? É calçar a luva, colocar a máscara, colocar o gorro, colocar o propé, o avental. Tudo isso tem uma rotina, tudo isso tem um fluxo. Se você quebra um fluxo, o óculos, o face shield, se você quebra essa sequência, você pode favorecer a infecção. Tanto na hora que coloca quanto na hora que tira. Porque lembra que se você está lá manipulando o paciente ou secreção que está infectado, que está contaminado pelo vírus, na hora que você for tirar aquilo, você não vai lavar a mão com a luva. Então você vai descartar essa luva. Então a forma como isso é feito também é muito importante. Tem aqui o aluno André, do aluno de farmácia. Professor, é notório no cenário mundial que em países regidos pelos Estados democráticos de direito e pelo trabalho conjunto entre estados e municípios, os índices de disseminação e óbitos pelo Covid são infinitamente menores. Diante disso, e baseado nos números demonstrados pelo senhor em relação ao Brasil, o que levamos de lição dessa pandemia, ou seja, onde estamos errando e onde estamos acertando? Acredito que no Fla-Flu, acredito que no diálogo, quer dizer, na falta dele, né? Não tem jeito. Os poderes constitucionalmente constituídos no Estado Democrático de Direito, eles têm que se conversar. Não dá mais para você ter uma tolerância, razoável que seja, em qualquer nível de governo que não se converse, sobretudo, isso no momento normal, sobretudo no momento de pandemia, de um enfrentamento de uma doença grave, numa guerra biológica, num inimigo invisível. Então, na minha opinião, nós estamos errando nisso. Infelizmente, o Ministério da Saúde, há 28, agora 30 e poucos dias, você percebe que ele está no seu comando sem uma direção, na minha opinião, aí é opinião pessoa física, e isso precisa de ter um novo entendimento, porque nós sabemos que a equipe técnica que sustenta e que mantém toda a estrutura do Ministério é excelente. Só que ela precisa ter um norte, precisa ter um comando, né? Então acredito e espero que tão logo nós tenhamos um novo ministro indicado para que ele possa assumir, reerguer, que dê muito certo a sua gestão. Porque se a gestão dele der certo, vai estar indicando salvar vidas, né? Então não vejo outra forma que não seja pelo caminho do diálogo. O diálogo ele é fundamental em qualquer instância. E você pode até não gostar de política, mas provavelmente, com certeza, será gerido por alguém que goste. Então, nós temos que começar a discutir e entender isso sob o ponto de vista sanitário também, porque isso influencia, seja na distribuição de remédio, seja no preço que um respirador, seja na onde vai chegar a luva, seja onde vai chegar, qual medicamento vai chegar, qual teste vai ser feito. Isso é fundamental, né? Então eu não vejo como não ser por outro caminho que não seja pelo diálogo. E você tem razão. Se você for ver país onde deu certo, onde sentaram à mesa mesmo adversários e conversaram. E isso não estou falando especificamente de um lado e nem do outro, mas de todos os lados, né? Acho que a gente precisa disso, o Brasil precisa disso, não precisamos de ter mais problemas além do que já tem todos esses do vírus inerentes ao vírus, né? Perfeito, professor. A Karen é uma aluna de psicologia, ela gostaria de parabenizar a universidade
por proporcionar essas palestras e esses encontros nesse momento de pandemia, que tem trazido muita informação e esclarecimento. E ela quer também parabenizar o professor Cristiano pelas informações e os dados científicos apresentados. Ela vem agradecer em nome de vários alunos. Ô, Karen, muito obrigado. Você nem se merece tanto essas palavras, mas eu tenho muito orgulho de estar aqui na Uninove. A Uninove realmente, ela é 10 mesmo, não é só o slogan. Quem está aqui dentro sabe que isso é verdade. Foi uma escolha minha vir para cá. Eu era professor em outra instituição e quando eu tive o convite, não hesitei 2 minutos em vir para cá, porque realmente me dá muito prazer poder... Quando a Viviane me fez o convite, falei, o quê? Do Priuni? Tô dentro, não precisa nem pensar muito mais para poder participar, porque eu acho que essa universidade, embora uma universidade particular, ela tem muito espírito público, talvez até maior do que muitas outras públicas. Então eu adoro estar aqui. Você tem toda a razão. Maravilha. A Rafaela é aluna de odonto. Ela quer saber do senhor se o senhor acha que ainda em poucos meses teremos a vacina ou ainda não. Olha, já vi gente falando de 6 meses, vem gente assim, profissionais, estudiosos, cientistas, né? De 6 meses a 2 anos. Então, há uma grande corrida mundial para que isso aconteça. Claro, do ponto de vista também econômico, quem fizer isso vai ganhar dinheiro com isso, né? Lógico, porque a indústria também pensa nisso. Não vamos aqui falar, não, é só para... Não é. Tem gente também fazendo isso para ter lucratividade com relação a isso. Mas que se tenha algo justo, que seja algo adequado, que não seja algo superfaturado, que tenha realmente, seja uma vacina que realmente atenda a necessidade de cura da população para essa infecção. Acredito que ano que vem, talvez 2022, a gente já tenha essa resposta. Espero que seja isso. E quem sabe até lá outros estudos com outras medicações ou até com as que estão colocadas à mesa também não tenham demonstrado a sua efetividade. Até o momento isso não foi comprovado cientificamente. A Osielma é aluna de RH. Ela queria saber se o senhor pudesse dizer quais são as áreas onde tem a maior deficiência de médico pelo SUS. Muito bem. Então, assim, sobretudo fora dos grandes centros urbanos, então, fora das regiões metropolitanas. Então, se você vê, sobretudo a região norte, região nordeste, você tem ainda no agreste do nordeste, sobretudo na região da população ribeirinha, nos estados do norte, você tem ainda uma demanda muito grande. Eu estive, até pela própria Uninove, eu falo com vocês que a Uninove é 10, é por isso. A gente teve uma expedição dos navios da Marinha, que são os navios da Esperança, que vão 2 vezes por ano. Tem lá a flotilha do Amazonas, que é no 9º Distrito Naval da Marinha Brasileira. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por ano eles vão visitar as populações ribeirinhas, seja do Rio Negro, Solimões, enfim, dos seus afluentes também, onde contém navegabilidade. E a Uninove teve, através da professora Carla Portes e da aluna Mayumi Fabricante Wada, que ela é aluna da medicina de Osasco, então eles estiveram lá. Então, o relato das duas quando voltou é emocionante, do ponto de vista, sim, para a Mayumi é uma aluna que estava no 2º ano da medicina, e para aquela população ela já era talvez até muito mais do que uma médica, né? Então você vê, por lá, aqui vem médico 2 vezes no ano, quando vem o navio da Marinha. Então, ainda tem muita gente ainda que precisa, sobretudo na região norte, nordeste, mas ou digo assim, fora dos grandes centros urbanos, né? A gente tem muita faculdade aqui, mas a gente tem também residência, tudo, mas e aonde os médicos acabam se fixando, porque já está provado onde tem a graduação e a residência é onde o médico mais se fixa. Tem um aluno aqui que ele está me ligando para me fazer a pergunta dele, então vou fazer agora, mas vocês têm que ter paciência, tem muitas perguntas e às vezes são parecidas, então a gente vai tentando contemplar todos os temas. O Celso Reis é aluno de pedagogia também do campus Vila Prudente e a dúvida dele é o seguinte, se além da boca e do nariz, a pessoa pode se infectar também pelos olhos e se a gente, além das máscaras, deveríamos estar usando óculos protetores para prevenir a Covid. Então, a pergunta boa, sobretudo assim, pode sim. Não há necessidade da população, de uma forma geral, estar usando o óculos. Mas, por exemplo, um profissional de saúde que vai estar dentro de um ambiente de UTI, por exemplo, sobretudo na hora de intubação, né? Você vai passar o tubo para poder fazer a ventilação mecânica, o respirador, né? Para ligar o respirador no paciente, no sistema de ventilação. Então, nessa hora é fundamental, não só o óculos protetor, mas também o que a gente chama de face shield, que é aquela
a proteção facial mesmo, né, que você tem, que a universidade, Departamento de Engenharia e Arquitetura, estou falando, também está produzindo aqui através das suas impressoras em 3D. O professor Eduardo, nosso reitor, autorizou e está sendo feito em grande escala essas máscaras que estão sendo doadas aí para a rede do SUS, para a rede pública de saúde, esses face shields. Então aí um abraço a todos, professor Jean, professor Daniel, da Engenharia e da Arquitetura, professora Renata Galotti, da Medicina também, que tem aí puxado esse projeto muito bacana aqui. A aluna Kátia, ela é do curso de Radiologia. Ela gostaria de saber o que o senhor acha sobre o fato do Brasil não participar do Comitê de Criação da Vacina encabeçado pelos Estados Unidos e outros países. E quer parabenizar pela palestra, enfim. Isso é lamentável, né? Então a gente tem aqui o Instituto Butantan, por exemplo, que é uma instituição de grande expertise, de notório saber, respeitado no mundo todo, poderia perfeitamente fazer parte desse comitê, Hospital Emílio Ribas, Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então você tem vários profissionais gabaritados no nosso país que poderiam fazer. Você tocou num ponto que eu também vou falar, porque eu acho que isso, não entendo como você não ter específico, assim, claramente posto para a sociedade, um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Covid-19, como os estados fizeram, como as prefeituras fizeram, seus comitês gestores de crise. Tudo bem, você tem lá, não é apenas porque acontece o que está acontecendo agora. Você está sem a figura do ministro, então você tem uma dificuldade nessa comunicação. E a sociedade, a imprensa, a mídia, sim, mas a sociedade, às vezes ficava esperando aquele boletim diário do Ministério da Saúde para poder atualizar como estava a doença. Né? Então, assim, isso eu sinto falta. Eu espero que o novo ministro tenha esse posicionamento, que seja lhe dada essa possibilidade para que você tenha aí os boletins diários através de toda essa equipe de um comitê de enfrentamento nacional. Acredito que isso poderia ser uma boa proposta que o governo federal poderia fazer, chamar os comitês gestores do Estado, da crise, né? E das cidades, sobretudo das grandes metrópoles brasileiras, para poder sentar e conversar e elaborar isso de uma forma conjunta. Então, acredito que sei que as equipes técnicas do Ministério têm atuado firmemente no enfrentamento ao Covid. Sei que ali tem gente trabalhando até de madrugada, acordando cedo, dormindo na própria sala do Ministério, colegas nossos que estão lá fazendo isso, mas acredito que nós podemos melhorar ainda mais. Espero que o novo ministro atenda a isso. O professor, tem a aluna Isabela, é aluna de Direito. Ela está trazendo que ela tem uns tios idosos, tias idosas, e essa corrente de WhatsApps, de fake news que aparece no Facebook, que mais causam desespero nas pessoas do que passam informações corretas, e muitas vezes é com essas informações que as pessoas leem a realidade de forma tão distorcida. E ela quer parabenizar a palestra, o momento, enfim, tudo. Fake news eu acho que é outra epidemia mundial, né? Então, tem até um projeto de lei agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, prevendo multa, ainda é um projeto de lei, não é uma lei, é um projeto, mas espero que ele seja aprovado, onde você prevê multa e responsabilidade, penalização para as pessoas que divulgarem e que elaborarem, que implantarem fake news, né? Porque realmente isso, até do ponto de vista sanitário, isso é prejudicial demais à saúde das pessoas, porque às vezes você viu pessoas nos Estados Unidos tomando água sanitária e hipoclorito, sódio, para poder combater o coronavírus, indo parar por intoxicação exógena nos hospitais, né? Isso foi uma fala de um político lá que todos vocês sabem que acabou levando as pessoas a fazerem isso. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente fala. Uma de nossas palestras também agora vai ter de um aluno nosso, ele vai vir falar sobre fake news. Essa palestra está já bombando aqui, está sendo excelente a procura. É o Pablo. Tem um aluno chamado Daniel Sabino, ele é aluno de licenciatura em História. Ele gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho, pudesse mensurar o estrago do Covid-19 com a maior gripe espanhola do século passado. Se é possível comparar esse estrago, né? E a falta de informações do século passado, se isso afeta essa comparação ou não, ou se é igual. Boa pergunta. Eu vi recentemente um artigo da época da gripe espanhola. Se você fechasse o olho e lesse ou ouvisse alguém lendo aquilo,
você ia falar que você estava em 2020 no enfrentamento ao Covid-19. Ou seja, o paralelo é assistência à saúde, né? É você ter condição básica de saúde, higiene, então você ter higiene respiratória, você ter acesso a um sistema de saúde, claro, que naquela época você não tinha nem comunicação como tem hoje tão efetiva, você não tinha internet, né? Claro, você não tinha ainda essa facilidade na difusão da informação. Mas também para um navio sair da Europa ou da Ásia para chegar aqui, levava muito mais tempo também. Não era só entrar num aeroporto e descer em outro. Então você tem essas diferenças, mas do ponto de vista de transmissibilidade e índice de mortalidade, estou falando aí de coeficiente, não em número absoluto, você vê que é tão grave quanto. Então é realmente algo que nos incomoda, não gosto de falar assusta, mas nos provoca para fazer esse enfrentamento de uma forma mais firme. Tem aqui o aluno de Direito, o Agenor. Ele gostaria de saber, assim, por que os testes para diagnosticar se é positivo ou negativo do Covid demora tanto? E o que o senhor, como médico, o que o senhor acha da escolha de Sofia? Ter que escolher quem vai ter o respirador e quem vai para o UTI? Bem, em relação aos testes, o que estava acontecendo? Que você não tinha os kits. Então você coletava o sangue, estava lá o tubo com a amostra, mas você precisa de um kit específico para você fazer aquele exame, você rodar aquele exame. Então isso estava em falta no mundo todo, o mundo todo comprando testes. Então o teste que antes custava R$35 está sendo vendido a 150. Então você vê que a dificuldade de um país em desenvolvimento como o Brasil, um país pobre como o Brasil, para poder comprar isso no cenário mundial. Isso não foi fácil. Isso é uma das piores escolhas que um profissional de saúde, seja ele médico ou não, tem que fazer na vida. Infelizmente isso já está acontecendo no Brasil. Nós vimos isso nos estados da região norte. Isso aconteceu. Infelizmente você, por quê? Porque você não tinha. Foram 850 respiradores distribuídos no Brasil até hoje para esse enfrentamento, né? Então você tem aí um grande contingente de pessoas infectadas. Então ninguém estuda, ninguém se gradua, seja ele do profissional de saúde ou qualquer área, para não poder exercer a sua profissão adequadamente. Quando você é levado a uma situação dessa, envolve um pouco uma pergunta anterior, que foi sobre planejamento. Então você não ter um sistema de saúde planejado, né? Claro que ninguém esperava há 3 meses, 4 meses, que essa pandemia chegasse da forma que chegou, que chegasse da forma que chegou, né? Mas ela chegou e nós temos que enfrentar. E para isso tem que ter ações rápidas, você tem que ter um pragmatismo maior na tomada de decisões, né? Parar o Fla-Flu e começar aí. Fla-Flu, mas pode ser Corinthians e Palmeiras, pode ser Atlético e Cruzeiro, pode ser um Grenal, um Bavi, né? O vovô lá. Então, assim, pode ser o clássico real, quero dizer do ponto de vista do futebol, aí fazendo uma metáfora, né? Mas tem que parar com esse duelo. O duelo é outro. O duelo é nós, humanos, contra um filamento de RNA, um vírus, né? Então é isso que é um vírus que é invisível ao olho nu. Então a gente tem que estar preparado para isso aí. Eu te falo que eu nunca passei por isso, não precisei, graças a Deus, passar por isso, mas penso que eu ficaria sem dormir algumas noites se isso fosse algo que eu teria que tomar essa decisão, né? É péssimo. Não... Infelizmente estou vendo colegas no Rio, colegas em Manaus, colegas em Belém, colegas em Fortaleza, já falando que já passaram por isso, né? Então realmente muito triste. O que eu posso dizer é isso do ponto de vista humano agora, é muito triste. Professor, a Andréia, também de Pedagogia, da Vila Prudente, ela pergunta assim, primeiro ela parabeniza esse ciclo de debates, a sua palestra muito produtiva, ela é grata à Uninove por proporcionar isso para os alunos. Ela queria saber o seguinte, que com a chegada das baixas temperaturas, terá aumento da Covid? É mais fácil a transmissão? Na verdade o que a gente esperava era justamente isso, ele não ser tão intenso lá na região norte, que é úmido e quente, né? E como foi na Europa e na própria Ásia, então assim, em países mais frios você ter isso de uma forma mais exacerbada. Realmente agora nós estamos entrando no nosso inverno em breve, então isso é uma preocupação, é um sinal de alerta que vai ligar ainda mais, porque com o inverno o que acontece? Pessoas se confinam mais, se aglomeram mais. Essa semana estava 12 graus à noite,
garanto que, além da pandemia, muito menos gente estaria na rua com aquele 12 graus, né? Então você vê que isso tudo favorece a uma transmissibilidade maior. Então é sim uma preocupação, tem razão. Tem um aluno Everton, ele é aluno de AD do Paulo Vergueiro, de redes e computadores. Hoje, com a questão da pandemia, as pessoas estão, muitas delas, utilizando muito de delivery. O consumo de alimentos fora de casa. Qual o risco desse consumo de alimentos assim, em lugares que nem sempre tem uma procedência? Acho que é uma nova... As pessoas, aí eu falo não só delivery, né? Quantas videoconferências, aliás, essa própria aula, palestra, live, como a gente quiser chamar aqui agora, por exemplo, talvez se fosse dias normais, estaríamos fazendo ela num auditório, né? Então, assim, mas a gente está atingindo, a Vivi falou, em torno de 3.500 pessoas. Olha a importância que isso também nos trouxe para um novo tempo. Eu acho que nós temos que estar preparados para essa discussão. Em relação ao delivery especificamente, é a questão de sempre, seja ele delivery ou não. É você o quê? É uma inspeção sanitária, uma vigilância sanitária atuante nos estabelecimentos de saúde e nos estabelecimentos de produção de alimentos. Restaurantes, lanchonetes, padarias, bares. Então isso tudo lanchonetes, né? É algo que o poder público, e aí, volto a falar, vigilância sanitária é o quê? É SUS. Então que o SUS tem que estar forte, tem que estar atuante para poder fazer essa fiscalização. Sem dúvida pode acontecer sim aumento disso. Professor, tem a aluna Ana Lúcia, ela é aluna do RH, do Polo da Vila Maria. Dizem muita coisa sobre a origem desse vírus. O senhor acredita que tenha sido criado no laboratório da China, mesmo ou veio de morcegos ou de tantas outras coisas que se falam, né? E ouvi dizer também que esse vírus é mutante, gostaria de saber a sua opinião. Ele pode sim sofrer mutação, então esse é o novo coronavírus, vamos lembrar disso. Tem sim relatos que ele veio da China, e aí começa, eu vou chamar assim, das teorias que não são comprovadas. Então tem a teoria do morcego, tem a teoria que ele foi criado em laboratório para poder disseminar e mostrar essa subserviência à questão dos insumos hospitalares chineses. Então, assim, tem tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que morreu muito chinês também, né? Então eu não gosto desse discurso, eu não pratico esse discurso do ponto de vista xenofobia mesmo, né? Do ponto de vista desse preconceito que, porque veio da China. Não concordo com isso. Eu não acredito que realmente um país e um governo tenha feito isso para levar tamanha transmissibilidade e letalidade ao mundo todo. Então eu acredito que realmente foi algo biológico, foi algo que aconteceu, uma mutação, e que pode sim acontecer de novo. Não acredito nessas teorias da conspiração, sendo muito claro. A Larissa, ela é aluna de nutrição. Ela gostaria de saber se tem quem tem rinite está no grupo de risco e qual o grau de risco. E a outra pergunta também da Larissa é se nesse período de pandemia é recomendável tomar suplementos alimentares para prevenir e aumentar a imunidade. É assim, a rinite não é um fator de risco para a questão da infecção pelo Covid-19, né? Claro que você ter quadros respiratórios recorrentes pode levar, sim, a outras doenças que pode levar à internação e até a agravos de saúde importante. Isso é uma situação. A outra pergunta que ela fez é... Sobre suplementos alimentares. Então, assim, ficou até badalado aí nas mídias o negócio do soro da imunidade. Isso não existe, né? Isso é falácia, isso é conversa fiada. Isso, o Conselho Federal de Medicina já até falou que isso foi, na verdade, é um crime, né? Você vender algo que não é verdadeiro, porque é a mesma coisa que eu falar que um soro com hidroxicloroquina eu vou estar curando, garantindo cura de infecção, ou que vou estar melhorando o sistema imunológico. Não. Vitamina é bom, mas lembra que o maior suplemento vitamínico que nós temos é a alimentação regrada, uma boa alimentação. Então isso você tem as proteínas, você tem nas folhas, nas hortaliças, nos legumes, nas carnes, nas proteínas. Então você tem várias fontes de nutrientes que podem te levar a uma vida saudável. Então não necessariamente tem que ser via medicamentosa, né? Você tem fontes naturais que o consumo, isso aí também os caminhoneiros, o pessoal do agronegócio que continuou trabalhando e mantendo alimentos, tem que ser dito também que é um trabalho essencial,
porque a gente poderia estar sofrendo uma crise de desabastecimento. Então, isso tudo, eu acredito que é muito mais importante uma alimentação, acredito não, tenho certeza, do que especificamente tomar remédio para a Covid. Isso ou para melhorar a imunidade para o Covid. Sei que tem várias propagandas e tudo, mas não existe esse negócio de soro da imunidade, tá? É falácia. Tem uma aluna aqui, a Tatiane, também aluna de pedagogia lá do Campo Santo Amaro. Ela fez uma pergunta que está para rodar a tela, então vou tentar simplificar. Vou pegar a última, que tentar fazer uma síntese. Qual a sua opinião médica sobre a utilização adequada do programa Saúde da Família nas unidades básicas, nesse momento de pandemia? Se tem uma efetividade ou não? E por que esses profissionais de saúde não estão na tabela, nos gráficos de profissionais que pode estar sendo contaminado ou não pelo Covid? E ela acha que o governo atual, né, no âmbito federal, não valoriza o programa de saúde da família. Então assim, quando você fala lá de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, você tem não só em UTI, em hospital, mas também você tem na rede de atenção básica, que representa grande parte do profissional de saúde do Brasil. Isso é importante. Não estão ali os ACS, o agente comunitário de saúde. Então teve algumas unidades fechadas, algumas unidades que não estão tendo o atendimento, mas sem dúvida o Programa Saúde da Família, ele é um marco no grande avanço que o SUS teve no nosso país. Então ele sim, o profissional ele pode ajudar sim, através de informação, através de prevenção em nível primário, através de orientação às famílias sobre as questões de proteção, higiene, de paramentação, de uso de máscara. Então você tem várias ações que poderia ser feita. E também concordo, acho que o Programa Saúde da Família poderia ser mais demandado, digamos assim, por políticas públicas nesse momento de enfrentamento. Agora, porém, também temos que dizer que no próprio site do Ministério da Saúde tem vários materiais lá para capacitação das equipes de atenção básica que o governo federal já disponibilizou para que esses profissionais tenham acesso e também para a população leiga. Então, se falar saúde.gov.br, você vai ter lá o site Covid-19 ou coronavírus, vai clicar lá e aí você tem vários materiais para capacitação das equipes. Então isso está disponível, é gratuito, está lá na página do Ministério da Saúde. Isso está totalmente livre. Professor, nós vamos estar começando a finalizar, são muitas perguntas, a gente não vai conseguir, infelizmente, responder e falar o nome de vocês, mas se o senhor puder voltar outras vezes, a gente vai convidá-lo. Nós vamos também ter outros palestrantes que vão falar sobre também a pandemia. E aí o doutor Cristiano é uma pessoa extremamente aí disponível. A gente pode remarcar no início do próximo semestre. Eu vou fechar com duas perguntas aqui. Que tem a Maria Cláudia, ela é estudante de enfermagem Santo Amaro. Ela queria saber se há evidência do vírus poder ser transmitido pelo leite materno. E tem uma outra aluna de biomedicina que pergunta qual é a incidência das crianças de amamentamento com câncer, se elas ficam mais vulneráveis ao Covid, se o senhor conhece casos de crianças pequenas com Covid. Tá, então vamos lá. Então, primeira pergunta ótima, vamos lá. Não parar de jeito nenhum a amamentação. Então, não há nenhum relato de transmissão através do leite materno, isso no mundo todo, não estou falando do Brasil, e não há isso descrito. Então, assim, o leite materno, ao contrário, ele tem uma substância chamada IgA, que é imunoglobulina A, que é um anticorpo A, né? Então, esse anticorpo, ele protege o bebê, sobretudo, que lembra que o bebê, nos momentos, 2 anos iniciais da vida, ele não está totalmente o quê? Imunizado. Ele não tomou todas as vacinas ainda, então ele é essencial a manutenção do leite materno para ele. E a outra pergunta, Viviane? É sobre a incidência de crianças com câncer, com Covid, e se o senhor conhece crianças, mesmo sem câncer, que já tiveram Covid. Tá, já tem sim, já conheço casos de pacientes que tiveram a infecção, crianças e lactentes até, bebês, mas a pessoa com câncer, seja ela criança ou adulto, ela para fazer quimioterapia ou radioterapia, ela já está com o que chama de um quadro de imunossupressão. Então as defesas imunológicas do organismo já estão mais baixas. Então você normalmente tem 14 mil, 15 mil leucócitos, num hemograma, você vai estar lá com 2, 3 mil, 1000 leucócitos. Então assim, é algo que já
mostra que seu exército aí de defesa do seu organismo está mais vulnerável. Então isso por si só já é um fator que pode, essas pessoas têm que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que não devem interromper o tratamento oncológico, o tratamento do câncer, né? Então tem que ir dosando isso, se cuidando, redobrando a atenção para que evite uma exposição a esse vírus. Eu vou fazer só mais uma, porque eu recebendo muita mensagem de aluno de radiologia, que eles queriam saber porque nunca é citado o profissional de radiologia nessas grandes ações, situações emergenciais. Qual que o senhor acha o papel do profissional de radiologia? O profissional da radiologia, sobretudo na questão, porque assim, você pode fazer o diagnóstico através do exame sorológico ou do exame do RT-PCR, do SUAB lá, né? Do cotonetezinho, vamos assim dizer. Mas você pode também ter um grau de suspeição importante através do quê? Da tomografia ou de um raio-x de tórax. Então esse profissional, assim, o paciente que está internado, com quadro de Covid-19, realmente ele é um paciente que você vai pedir, no mínimo, um raio-x de tórax dele. Né? Então você tem toda a razão, sim, o técnico em radiologia, na verdade o tecnólogo em radiologia, ele é o profissional da saúde, óbvio que é, né? Ele está exposto ao risco também, tanto que deve se paramentar também. Então no atendimento a esses pacientes tem lá que usar seus EPIs e todos esses cuidados devem ser feitos para ele. Agora, se vai aí uma dica, acredito também que os profissionais, os tecnólogos em radiologia, têm que se organizar melhor enquanto classe, enquanto entidade de classe, porque através dessa ocupação de espaço, através de sua organização enquanto entidade, você vai fortalecer cada vez mais a profissão. Então, vem para o lado de cá, vem ajudar, porque realmente a gente precisa somar força. Como eu falei, não é médico, enfermeiro, psicólogo, não é isso. É o fisioterapeuta, é o time da saúde, né? E claro, o técnico em radiologia, o tecnólogo em radiologia, é óbvio que ele compõe, e sim, acredito que precisa dessa organização melhor da classe como um todo, como grupo mesmo. Agora, professor Cristiano, eu queria que o senhor, eu vou dar algumas informações para os alunos, e o senhor, ao final o senhor faz o fechamento, dá uma mensagem para os alunos? Pode ser? Com certeza. Então, assim, no início da nossa palestra de hoje, eu tenho alguns recados, alguns alunos mandaram mensagem que o som cortou, que não ficou claro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: como que a gente consegue identificar as horas complementares? Todo aluno que logou a plataforma hoje, assistiu a palestra no momento, no nosso horário, o nosso TI, Tecnologia da Informação, ele consegue identificar esses alunos, o RA. Em 2, 3 dias eles mandam para nós a relação nominal e nós fazemos o lançamento das horas. Tá bom? Quem participou da palestra de sexta-feira, da professora Renata, de sábado, dos Amigos do Bem, as horas foram todas lançadas ontem. Então, a palestra de hoje, acredito que até sexta-feira, que amanhã e quinta é feriado, até segunda, terça-feira, até semana que vem estão todas lançadas, tá? O pessoal aqui é muito rápido, a Dalva me ajuda muito, ela faz também o lançamento, então isso é uma coisa simples de resolver. Tem alunos que estão pedindo o cronograma do PRIUNI, esses que mandaram o WhatsApp, eu vou responder para vocês, tá bom? Até quarta-feira eu mando todos o cronograma para quem não tem. Hoje o Seban da área de TI, ele também fez uma grande gentileza, ele liberou acesso para todos os alunos. Então eu recebi poucas mensagens de alunos que tiveram dificuldade de acessar a plataforma. Então a partir de hoje nós liberaremos acesso para os alunos que tiveram dificuldade de acessar por questões de entendimento ou de link, então vai estar liberado. Devido ao decreto do feriado de quarta e quinta-feira, a palestra da professora Flávia, coordenadora do curso de Medicina de Guarulhos, ela vai ser transferida de quinta para sexta-feira. Então, os alunos que se inscreveram, também nós vamos mandar mensagem para vocês, mas eu estou falando aqui, quem é representante, repassa essa informação, que a palestra de quinta vai ser transferida para sexta-feira, às 17 horas. E a palestra de sábado será às 10 horas, que nós vamos falar sobre privacidade hackeada, um tema muito importante. Na próxima semana, teremos 2 grandes palestras que nós vamos falar sobre saúde mental. Em tempos de pandemia, atividade física, o que a gente pode fazer para termos resiliência nesse processo todo.
Tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, vou responder todas as mensagens. Agradeço muito a participação de vocês e cada dia mais nós estamos recebendo temas super atuais. O aluno recebe horas complementares, não recebe certificado, mas recebe muito conhecimento. O que a gente precisa, quem entra numa universidade precisa de conhecimento. Hoje aqui nós tivemos uma aula belíssima com o professor Cristiano. Quero muito agradecê-lo e deixo finalmente para o senhor. Obrigado, Viviane, pela oportunidade, pelo convite. Sempre que for feito, estarei à disposição, com muito prazer. Olha, eu quero deixar aqui, apesar da gente ter que trazer também algumas notícias que não são tão boas, mas eu quero, nesse encerramento, deixar a minha mensagem de esperança e de apoio, né? E na certeza de que conseguiremos vencer, que vamos ultrapassar essa barreira, que a nossa resiliência mantenha a nossa união, apesar do distanciamento que ora se impõe, mas tenho certeza que a nossa solidariedade e a nossa humanidade vai vencer o medo e vai vencer o vírus. Então eu quero deixar essa mensagem de esperança, de fé, de foco e, por último, pedir uma contribuição no sentido de que você que está aí nos assistindo defenda o Sistema Único de Saúde do seu país. Ele precisa de você, não somos só nós, profissionais de saúde, mas todos nós, brasileiros e brasileiras, precisamos em algum momento, e eu aqui me atrevo a dizer que não tem um brasileiro sequer que não tenha tido em um momento da vida sequer, pelo menos algum contato com o SUS. Né? Então isso está muito claro, essa necessidade. Se tem algo essencial hoje no nosso país, ele se chama Sistema Único de Saúde. Parabéns ao Uninove, ao nosso reitor, professor Eduardo, professora Cristina, pela oportunidade que nos dá, não só do ponto de vista de tecnologia, mas sobretudo de responsabilidade social que essa universidade tem, que ela realiza e que ela executa, ao longo não só desse projeto, mas de vários outros que temos aqui na universidade. Então, eu quero dar os parabéns a todos vocês do Priuni, todos vocês da instituição, toda a equipe aqui de apoio do LIS, o Laboratório de Imagem e Som, que trabalha fantasticamente para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima. Até logo.